Se tudo aquilo que é diabólico do diabo, do diabolo, nos separa, tudo aquilo que é simbólico, tudo que é do símbolo, nos une. É por isso que eu estou aqui hoje para a gente falar sobre mais um elemento para o nosso dicionário de símbolos. A ideia desse quadro é a gente ter mais repertório, né, para a gente ter uma ampliação de repertório e compreendendo os significados de alguns símbolos pela história, pela cultura, pelo tempo, quem sabe a gente consiga ampliar o nosso repertório, ter mais capacidade de compreender o mundo fora de nós e dentro de nós. A partir do momento em que a gente tem uma linguagem mais rica, a gente consegue nomear situações, pessoas, condições, os nossos afetos, os nossos sentimentos e a realidade ao nosso redor, sejam situações que a gente vive, de repente uma notícia, um evento, um momento histórico, às vezes sentimentos muito íntimos, muito profundos e até sonhos que a gente possa ter, né? Elementos também que estão aí pairando pela arte, pela cultura. Então a intenção é essa. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Se você acabou de chegar, eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a Astróloga nas redes sociais e no site oficial. Bom, pessoal, vamos enfiando pelo texto, ok? Porque assim a gente consegue se organizar melhor. Bom, vamos lá. Quem já sonhou com cobras sabe o quanto pode ser um sonho aterrorizante. É sobre elas que a gente fala no vídeo de hoje. Aliás, no mínimo desconfortável sonhar com cobras, né? Mas as cobras têm inúmeros significados e hoje eu me fio neste livro dos Sonhos, Reflexões sobre Imagens Arquetípicas. É da Tasken, é um baita de um livro super bacana. E em outros vídeos eu vou estar me pautando em vários outros dicionários de símbolos, tá bom? Todos esses símbolos, eles vão desde o Egito Antigo, né? Ou melhor, todos os símbolos de maneira geral, né? A grande maioria deles. Mas o de hoje, que a gente está falando da cobra, parte desde o Egito Antigo, passa pela Índia, passa pelo budismo, né? Passa pela mitologia greco-romana. E eu acho que é bacana a gente passar por todas essas possibilidades. Como cita o livro, o olhar soberano do Supremo Deus do Egito Antigo, o calor ou a raiva do sol escaldante eram representados por uma cobra de olhar intenso e veneno ardente. A cobra que ilustra o texto de hoje se chama a deusa que se erguia ou a deusa ardente. É uma cobra dourada e empinada, que era adorno em torno do fronte dos faraós como sinal do seu reinado santificado e do poder divino de atacar em todas as manifestações, incluindo a de um rei coroado. Entre os tesouros maravilhosos encontrados no túmulo de Tutankhamon está justamente a Grande Encantadora, uma deusa com cabeça de mulher e corpo de cobra, tomando conta do jovem rei, e uma cobra dourada que o faraó utilizava como dispositivo de proteção. A cobra, acima de tudo, é um animal mortal. Quem se lembraria de enfrentar uma cobra? Ela avisa com o silvo profundo e arrepiante, erguendo um terço do corpo e, através dos músculos específicos do pescoço, abre o seu capelo, revelando seu padrão característico. As cobras egípcias injetam seu veneno extraordinariamente tóxico numa dentada letal. Quando precisamos fugir, as cobras são capazes de aspergir o seu veneno através de uma minúscula abertura nas presas frontais. Elas apontam para os olhos da vítima, né? E a cerca de 1,5 m até 2 metros, elas conseguem ser certeiras, cegando o agressor. A cobra, na real, a maior cobra venenosa do mundo, pode atingir inclusive 6 metros de comprimento e nessa ela pode ficar muito maior, né? Bom, quais são os significados? Facilmente mitificada, tornando-se mito, como imagem de aniquilação, ela é aterradora, hipnótica, autossuficiente e com a velocidade de um relâmpago. A cobra é ainda assim tanto um emblema da imortalidade como é da morte, porque o tempo se desenrola
pela eternidade, que mais uma vez dá a luz ao próprio tempo, segundo os autores. No hinduísmo, na Índia a cobra representa, sobre a sua forma de naga, né, ou melhor, naja, a serpente que sobra da destruição do cosmos, do fim de uma era e também matéria dos novos começos. Então ela é o fim e ela é o começo. Essa cobra é mitificada a partir da antiga serpente chamada Vritra, que se enrola em torno da montanha e encerra em si a eternidade antes da criação. De modo igual, a cobra enrola-se em volta da cintura, da grinalda, ou é o tecido, o amuleto ou o ornamento sagrado das divindades Rudra, Shiva, Kali e Ganesha, criadores e destruidores também do universo na sua substância, segundo o autor. No budismo, a cobra abre o seu capelo protetor sobre figuras importantes como Shiva, Brahma e Buda, principalmente em meditação. Aliás, existe um momento muito interessante no processo de iluminação de Buda, que é quando ele está sendo tentado por Mara, o demônio, digamos assim, as forças sombrias do mal. Então, dentro das várias tentações que Mara manda para Buda, ele manda uma chuva torrencial, porque ele está lá todo quietinho, sentado debaixo da ficus iluminada, né? Ele vai se iluminar em breve e muito perto disso, Mara manda uma chuva terrível. Então ele está lá em posição de meditação, de repente vem uma naja, uma cobra enorme, e aí ela se abre toda e faz quase que um guarda-chuva para Buda não perder a sua inspiração, seu momento de concentração máxima para ele encontrar a iluminação. Então a cobra, nesse sentido, e para esse ponto da narrativa, é muito interessante porque é uma figura, um símbolo de proteção. Na astrologia, a cobra é símbolo de renovação e de renascimento quando troca de pele. Ela já é conhecida por isso, enfim, normalmente, né? Por isso, na astrologia ela está associada a Escorpião, que é o signo que representa para a gente transformação a partir de uma experiência de morte e de renascimento constante. Aliás, fala-se que na astrologia, né, para Escorpião, ela está associada a várias outras imagens, entre elas a imagem da cobra ou da serpente que troca de pele. Então é uma figura, né, pessoas que têm aspectos super importantes em Plutão ou Escorpião no mapa são pessoas que vão se sentir, né, vão sentir parte dessa força, dessa potência transformadora capaz de morrer e renascer de novo e de novo. Na mitologia greco-romana, a cobra está no caduceu de Mercúrio, que é Hermes, o deus mensageiro entre os mortais e os imortais, entre os deuses do Olimpo e nós, né? Bom, é um símbolo presente também na medicina relacionado à cura, tanto é que o próprio caduceu de Mercúrio é um símbolo da medicina, né? E isso porque tem uma relação direta com a Kundalini, que é a energia da coluna, né, que atravessa a coluna espinhal e fala pra gente sobre os 7 chakras, que são os 7 pontos de energia. É interessante a gente ver aí a mistura da mitologia hindu, da mitologia indiana, de parte do conhecimento profundo da medicina indiana com a mitologia grega. E interessante também imaginar que num determinado período houve uma grande confluência disso tudo, né? Todas essas culturas dialogavam entre si. Então essa imagem das cobras subindo o caduceu de Mercúrio também tem a ver com a Kundalini, os chakras. E o interessante é que as cobras estão sempre olhando para o alto, estão indo para o alto, portanto subindo, se elevando a coluna espinhal, saindo do chakra básico, indo para o chakra mais elevado, ok? Isso fala de evolução espiritual. Na história, Asclépios, que é o próprio pai da medicina, usa, inclusive, as cobras num processo, num ritual, né? As cobras participam de um ritual de cura e de revelação. É muito interessante também falar sobre a mitologia de Asclépios, quem sabe em algum momento a gente fala sobre isso. Bom, ela é, acima de tudo, morte e renascimento. Também para os egípcios, a cobra representa não apenas a inevitabilidade da morte, como também o antídoto nos mistérios do renascimento e do estabelecimento da ordem na qual a cobra se estabelece como assassina de roedores. A cobra, enquanto serpente apópis, né?
Era o caos envolvente que todas as noites ameaçava engolir o sol, e ao mesmo tempo o seu oposto, o poder que a vida tem de se defender de si mesma, mantendo-se inviolável perante a dissolução e os espíritos da não existência, a dissuadora de inimigos do rei, do reino e do cosmos, portanto, figura protetora. A cobra é também uma figura que está no repertório da sexualidade, sim, é óbvio, talvez o símbolo fálico mais básico, né? E ela está diretamente ligada ao sexo e à libido, como eu escrevo, é ela que seduz, que penetra, que toma o corpo do outro com prazer, tornando a vítima presa fácil e passiva diante do gozo. Eis uma outra associação, inclusive com o escorpião, com a sexualidade e com a transformação. Para a psicologia, né, a cobra materializa-se nos enlaces sufocantes da ansiedade, a forma pela qual o ego é lembrado do tênue domínio que exerce sobre ela. Como escreve o autor, Carl Jung observou que o modo do inconsciente resultará da emergência das forças intuitivas se ignoradas de forma persistente, transformando-se numa serpente venenosa. E quanto mais negativa for a atitude, mais perigoso se torna para o inconsciente. Então, talvez seja uma boa sacada, né, quando a gente tiver contato com esse elemento, de alguma maneira, inclusive em sonhos, que a gente desperte para ele, porque ele é um chamado inconsciente. E se a gente não atinar para isso por bem, pode acabar atinando por mal, entrando em contato com questões inconscientes que podem ser muito mais difíceis se a gente tiver muito bloqueio para adentrar determinados assuntos, tá bom? Bom, bora falar sobre sonhar com cobra, porque talvez esse seja o apelo mais popular, né, do dicionário de sonhos, afinal, o que significa. Como a gente viu, a cobra tem inúmeros significados. Pode ser, portanto, o fim de um processo, o início de um outro. A necessidade profunda de transformação também pode ter a ver com traição, sentir-se traído, um aviso de traição. É também sinônimo de morte, de renascimento e de nascimento, porque tudo está conectado, né? Inclusive a imagem do Uroboros, que é a cobra que morde o próprio rabo, é a imagem dessa figura que é começo, meio e fim, tudo junto ao mesmo tempo, misturado. Mas, mais importante que as possibilidades simbólicas vistas anteriormente, é o significado do sonho para o sonhador. É isso que Jung diz pra gente. Tem muita gente que fica aí atrás de dicionário de símbolos. Eles podem ser interessantes para a gente ampliar o nosso repertório, para a gente saber de onde partir para uma série de coisas. Mas em se tratando de sonho, existe a minha cobra, a sua cobra, a cobra do fulano. Cada um vai ter uma cobra diferente, vai sonhar diferentemente com aquilo. E dentro do processo terapêutico é importante perguntar para o sonhador, né, para o cliente, para o terapeutizado, né, o que significa a cobra para ele dentro de um contexto X, dentro daquele sonho Y, e a partir daí que a gente tem um significado mais profundo e mais conectado com a figura, com a figura do sonhador. Entretanto, como a gente está falando de um significado que vem desde os tempos sem princípio, a gente também pode ter sonhos muito raros, como diz Jung, que ele explica pra gente, né, que a gente pode ter sonhos muito conectados ao repertório arcaico do inconsciente coletivo. Esses sonhos são muito incomuns, são difíceis da gente ter, e esses sim podem ter contato direto com o inconsciente coletivo, não tem a ver necessariamente com o nosso inconsciente pessoal. Dentro de uma perspectiva mais coletiva, né? E aí eu deixo para vocês o vídeo sobre o que significa o inconsciente coletivo, aí teria mais significado de fato essa lista, né, de atribuições que a gente trouxe e colocou no vídeo de hoje, ok? Bom, a arte que ilustra o texto de hoje é de uma cobra chamada, o nome é quase impronunciável, deixa eu ver se eu não faço besteira aqui, Necher-Ankh. Encontrada no túmulo do faraó Tutankhamon em 1923, uma cobra de madeira, dourada, né, com os olhos de quartzo translúcidos que protegia o faraó dos submundos. É interessante que, de novo, é a imagem de uma figurinha, de um símbolo que está participando desse entremundos e que pra gente da astrologia, que estuda astrologia, esse entremundos tem tudo a ver com o reino de Hades, que é o reino de Plutão, né, que é ao mesmo tempo este lugar underworld, debaixo da terra, para onde vão os mortos, mas não é apenas um lugar físico, é um lugar poético e simbólico.
Porque a gente pode estar vivendo uma situação plutoniana num determinado momento da vida da gente, quem sabe uma transição específica, um momento difícil de morte e de renascimento, onde talvez a imagem da cobra faça sim muito sentido pra gente. Enfim, queria saber o que vocês acharam disso tudo. Eu acho que é muito bacana a gente lidar com isso. Estou feliz de estar podendo falar sobre essa questão da simbologia. Eu acho que isso amplia a nossa capacidade de perceber o mundo, sabe? Eu acho que é isso que a gente está precisando nesses tempos de informações muito rápidas, né, e muito rasas. Então, indo mais profundo nesse conhecimento, a gente vai mais profundo na gente e no mundo. Bom, amanhã tem mais. Quero muito conversar sobre essa semana, sobre a lua nova no signo de Virgem, que rola na quinta-feira. Bora conversar sobre isso? Espero que vocês tenham curtido. Se você acha que o vídeo de hoje pode ser bacana, tanto para quem está sonhando, para quem está trabalhando com arte e cultura, produzindo uma nova logomarca que tenha um símbolo da cobra, para quem esteja interessado em fazer uma tatuagem de cobra, eu acho que vale a pena compartilhar com os amigos em todas essas ocasiões. Então, por favor, compartilhe. Um beijo carinhoso, amanhã tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.